da comédia vem o convidado da nossa conversa de hoje. Ele é comediante, que é uma forma de ser da escrita. E esse texto que ele performa nos seus especiais de stand-up, como Eu Não Sou Feliz em Festas, Mais Cruel que a Verdade e Febre do Ego. É roteirista, escreveu para vários programas da TV, já atuou no cinema. É um convidado do show business, tá pensando o quê? E ele também é autor do livro Anatomia da Piada. É um prazer receber aqui Daniel Duncan. Oi, Daniel. Olá. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente tá gravando, não faço promessas, não sei se vai ao ar ainda em 2020, mas estamos gravando ainda em 2020. Então, como tá a vida nesse momento? Tá dando pra rir? Na medida do possível, tá dando pra rir, né? Mas é até engraçado eu tava reparando as ansiedades que se criam nessa pandemia, né? Eu, conversando com amigos que são humoristas também, assim, eles falam, pô, não vejo a hora de subir no palco novamente, porque ninguém tá fazendo show, né, por conta da pandemia, né? E é engraçado isso, né? Porque eu não vejo a hora de parar de morrer gente, né? Sim. Eu não sinto falta do palco, eu sinto falta da minha avó, né? Mas aí a gente vê como as prioridades vão se mudando e a gente vai ficando meio doido, né? Mas tá dando pra rir, né? Eu acho que sim, tá. É engraçado isso, eu tava reparando que essas situações, elas são uma matéria muito forte para o riso, né? Acho que cria-se uma necessidade quando a gente está nessa situação meio de apocalipse mesmo, assim. Acho que é quando as pessoas estão mais precisando rir e querendo rir, né? É tipo uma fuga ou uma forma de lidar com a dor, assim. Sim. Sabe que eu já li até umas pesquisas sobre isso, assim, que quando teve aquele furacão Katrina, teve um cara lá que estava fazendo uma pesquisa lá na universidade, aí a pesquisa dele era sobre o riso, né? E aí ele queria saber, assim, quanto tempo ia ser aceitável fazer piada sobre o furacão Katrina. Aí ele fez todo um estudo, assim, aí na primeira semana ninguém estava achando aquilo legal, não. Porque, tipo, morreu gente, assim, sei lá, as pessoas perderam a casa, né? Aí, tipo, 4 meses depois as pessoas queriam piadas daquilo. Existe uma espécie de necessidade, assim, para as pessoas meio que superar aquilo de alguma forma, né? E eu achei isso curioso quando eu li isso, né? Eu falei, você vê, é aquilo que sempre falo, né? Que tem aquela frase, né? Que fala que comédia e comédia é igual distância mais tempo. E engraçado que no Brasil, quando começou os casos de coronavírus, as primeiras reações, tipo, opa, será que veio uma pandemia aí? Ainda nem tinha estabelecido como pandemia, mas tem alguma coisa acontecendo, é uma coisa séria, tá chegando no Brasil, isso foi na época do carnaval. Sim. E eu lembro que as primeiras reações são memes. A primeira forma de lidar com isso foi a negação a partir do humor, né? Tipo, o brasileiro tá blindado. E aí, quando começou a ver que a coisa tava séria, e aí começou a onda de informações mesmo. Não, gente, tem que lavar a mão, nananã. Só que aí a gente não consegue, né, manter a coisa séria por muito tempo, né? Sim. Tanto que, bem, o governo não ajuda, né? Ele é um sério ele tá assim levando a gente pra comédia, pro desespero de rir assim dos discursos do presidente. Tem uns assim que eu rio de desespero. Eu, como humorista, eu desisti, né, de fazer piada com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele dobrou os humoristas, né? Porque o humor, ele é uma fuga da realidade, né? O humor, ele vai para esse campo do absurdo, né? Aí, como é que você faz quando o presidente já é o absurdo em si, né? Como é que... Não tem uma piada que eu vou fazer que vai ser melhor do que uma pessoa apresentando um remédio para uma ema. Isso não tem possibilidade eu não consigo superar isso, assim. Esse é o tipo de coisa que a gente, se não existisse, a gente não visse no noticiário, colocasse num livro, ia dizer que é forçado. Não, esse personagem aqui é muito caricato. Não, horrível esse vilão, gente. Os planos estão muito na cara. Não, Sabe? ele é pior que um personagem da Praça é Nossa, assim, se você pegar o estereótipo da Praça é Nossa, aquele personagem do teatro de revista, assim, que fala aquelas coisas, assim, o Bolsonaro é pior do que aquilo, né? O cara da Praça é Nossa perto do Bolsonaro é uma pessoa sensata, né? Quando você colocar um do lado do outro, não, tá surreal, assim, mas...
Mas você se mantém ainda na... Não, quero ainda ser comediante, mesmo diante de tais absurdos que não dá pra competir. Porque foi meio que eu fiz, né? Eu, assim, todos os dias acordo e vejo que o noticiário... Como eu vou escrever ficção? Com essas coisas acontecem no noticiário, eu não vou conseguir escrever nada mais absurdo. Mas aí eu ainda insisto nessa bobeira. Mas enfim, você ainda se mantém firme nessa, então. Eu me mantenho firme, assim, e aí é aquilo também, né, é uma coisa que eu tava pensando, eu acho que agora todo escritor, toda pessoa que trabalha com arte, assim, seja na escrita ou em outras coisas, vai ser meio impossível produzir coisas sem pensar em pandemia, assim, tipo, por exemplo, se eu contar uma piada sobre um date, eu saí com a moça, vai ter que ter elementos de pandemia, eu acho meio impossível. Já vai começar assim, então. Eu resolvi furar a quarentena pra fazer um date. Exatamente, é isso. Eu acho que é meio impossível agora. Acho que os próximos filmes, acho que os filmes que não abordarem isso, todo mundo vai ficar meio assim com aquela sensação quando você vê um filme, pô, mas peraí, pode fazer isso? Mas que estranha essa história, né? Tipo, distanciamento social, eu acho que vai ser meio impossível não incorporar isso de alguma forma nas obras, né? Sim. Depois disso aí. Antes de pensar pra frente, eu queria pensar um pouco pra trás. E tentar visualizar da onde você veio, né? De como chegou nesse lugar de escolher a comédia como a vida, né? Como a sua vida, como a sua carreira. Queria entender esse percurso. Ah, tá. Eu sou de Brasília, né? Sou de Brasília, de cidade satélite. Eu moro lá, eu morava em São Sebastião, não sei se alguém Olha conhece. só, eu conheço. Eu sou de Você Brasília conhece? também, sim. E assim, eu entendo isso de satélites, que é uma coisa que você mora em São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, é. Sim. E quando eu vim para São Paulo, é que eu me percebi brasiliense e percebi que é muito difícil explicar Brasília para as pessoas. E o endereço, você explicar que é só por número. É tipo um código naval, assim, você tem que explicar para as pessoas, tipo, Asa Sul, bloco D, número 450. A pessoa fala, Sim. o que você está falando? Aqui é Rua João Paulo 2, acabou. É isso. Mas, assim, Brasília tem lógica até certo nível também. Tem um pouco de absurdo aí. Mas uma coisa é a percepção que as pessoas têm de Brasília, de achar que a Brasília é o centro político, então lá só tem conquistado público. Brasília é político, é diplomata e bem, não é bem assim. Também tem pessoas legais lá. É bem ao contrário, assim, né? Eu acho que Brasília, na verdade, ela é um desenho da desigualdade no Brasil, assim, porque o distrito, o plano piloto, né? Você tem ali onde fica, que é o que as pessoas têm, né, na cabeça delas, né? A Esplanada, o Congresso, tem, né, aquelas coisas. Mas, cara, em volta, assim, é uma coisa muito triste, assim, tipo, você pega um carro e em 30 minutos você tá da periferia para esse lugar, né? E a diferença de um lugar para o outro assim, é absurda, assim, tipo, é muito absurda. As pessoas não sabem disso, né? Isso que é meio maluco, as pessoas não sabem disso. Mas o que aconteceu foi isso. Brasília, ela foi construída lá pelas pessoas, lá, né, por trabalhadores, e as pessoas foram jogadas literalmente pro canto, assim, pros cantos. Essas cidades satélites são isso, né? Elas ficam em volta da... É muito simbólico, eu acho, assim, fica tudo em volta ali do centro do poder ali. Sim. E aí a sua jornada começa em Brasília. Então, eu sou de Brasília, aí assim, eu sempre fui um aluno meio, bem medíocre, assim, eu sempre, nunca tive muito interesse nas coisas, assim, né, eu estudei sempre escola pública, né, e eu não colocando a culpa no ensino público, né, a culpa era minha mesmo, é, eu sempre fui uma pessoa meio, sei lá, desligado, mas eu sempre tive um contato muito forte com escrita, né, eu não sei explicar de onde veio, né, alguma coisa me atraía, assim, na escrita, né, tanto que, tipo, eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu escrevi uma redação que foi para o Correio Brasiliense, e que era sobre o 11 de setembro. E ninguém entendeu nada, assim. Falou, meu, aquele menino não faz nada, fica lá o dia inteiro quieto lá, não tem interesse por nada, assim, e de repente eu tava lá no Correio Brasiliense conhecendo lá, que você ganhava um passeio, né? Você ia lá, tipo, aí publicavam a tua redação, era um negócio assim. E aí eu sempre fiquei com essa inquietação, assim, né? Poucas coisas me interessavam, mas eu sempre percebi que, pô, a escrita é uma coisa que me interessa, assim. E sempre eu fiquei com isso, né? Cultivando isso, assim, né? E aí eu fui, claro, seguir a vida, né? Cursei publicidade e tal, mas sempre com essa inquietação dentro de mim, assim.
Só que é aquilo, né? Tipo, eu nunca me vi, por exemplo, escrevendo ficção, né? Eu acho uma coisa, eu admiro muito quem escreve, assim. Eu não, acho muito difícil, assim. Agora que eu tô meio que tentando, assim, né? Me esforçando para me descobrir dentro da ficção, mas eu sempre achei uma coisa muito difícil, né? E eu ficava pensando, pô, e aí, cara, você tem isso, eu quero fazer alguma coisa com escrita, mas... E aí, de repente, surgiu o stand-up, né? Porque tava aquela moda em 2008, por aí, sei lá, não sei, 2009. Tava meio que tendo uma onda já no Brasil, né? De pessoas surgindo, né? Na internet, assim. E aí eu falei, pô, isso é interessante, né? Tipo uma crônica e o cara vai lá e fala e as pessoas dão uma resposta imediata para se é bom ou ruim, né? Que o riso é isso, né? Uma resposta, isso aí é Sim. legal, isso aí não é bom. E eu falei, pô, isso aí é interessante, assim, tipo, eu gosto disso, dessa ideia. Aí eu fui atrás para ver se estava rolando em Brasília e coincidentemente estava na mesma época rolando um grupinho fazendo. E aí eu pedi para fazer alguns minutos, assim. Foi muito natural, assim, foi tipo não foi algo. Eu nunca pensei que ia ser humorista. Foi mais assim, tipo, esse espaço eu posso me publicar, né? Digamos assim, né? Eu posso pegar meus textos e vou me publicar de alguma forma, né? Poderia escrever num blog, poderia fazer outras coisas, mas eu falei, puta, eu quero ver se funciona isso aqui, eu quero ver se isso aqui é divertido mesmo. Ou é só coisa da minha cabeça. E aí essa carreira ela começa em shows. Em Ou shows, no seu caso foi vídeo, porque acho que tem toda uma geração de humoristas agora que tá surgindo do vídeo e permanece ali no vídeo, né? É verdade. E mudou muito, né? Tipo, a internet ela mudou completamente a configuração das coisas, assim, né? Mas eu ainda consegui pegar essa fase bem tradicional, assim, né? Que tem aqui, tem na América, tem no Canadá, do cara que vai num bar, tem pessoas lá prontas para assistir um show de comédia e você vai lá e conta as piadas. Assim, eu consegui ainda talvez se eu, sei lá, se eu fosse tivesse nascido um pouco mais tarde, talvez eu ia poder acabar indo por outro caminho, mas eu ainda fui para esse caminho de ter essa experiência assim, mais raiz, digamos assim. E que foi bom e foi ruim por muitos motivos, né? Porque tipo, eu nunca tive experiência com palco, né? Então, nunca fiz teatro nem nada, né? Então era sempre uma descoberta nova, às vezes problemas novos, né? Referentes a isso, né? De subir num palco e falar com as pessoas. Tem isso, né? Porque escrita humorística não é só escrever, né? Você também, se você vai performar aquilo, né? Aí você tem outras coisas que tem que se preocupar e eram coisas que eu não fazia a menor ideia, né? Tipo, eu não sabia que tem um tempo da uma piada, né? Quando você vai falar uma piada, você não pode atropelar as palavras, eu não sabia dessas coisas. Ah, tem que rolar uma pausa, né, pra Tem a pessoa. pausa, exatamente. Essas coisas, quando você está escrevendo, elas não ficam, que elas não aparecem, né, muito, né? Porque é um texto, né, uma linha muito linear ali. Mas quando você vai falar, eu não sabia que você tinha esse monte de coisa, assim, que você tem que se preocupar, assim, né? A tua postura, o jeito que você fala, assim, o jeito que você conta uma história, né? Que piadas, elas, pra gente que escreve, elas são palavras, né? Mas para as pessoas são imagens, né? Isso que é doido. Quando você está contando uma piada, você não está projetando palavras para as pessoas, né? Você tá projetando imagens, né? Se eu tô contando Nossa, sim. qualquer piada, assim, se eu tô contando uma situação de um date, a pessoa vai estar imaginando aquele date. Se eu tô fazendo, às vezes, uma piada sobre um gato, uma observação sobre um gato, a pessoa vai imaginar o gato, vai transpor aquela observação para uma situação que você está descrevendo. Tudo são imagens, assim. E no começo a gente fica muito apegado às palavras, né? Mas o cara que vai performar, a última coisa que tem que se preocupar é as imagens, assim. E eu fui descobrir isso depois, assim. Depois de passar por muito perrengue, assim. Pela prática mesmo. Pela Tipo, de ver o que prática. funciona, o que não funciona. Porque isso eu acho incrível. Você falou que admira quem escreve ficção, que acha muito difícil. Eu fico. Gente, mais difícil é você entrar nesse ciclo de buscar. É quase um laboratório assim ao vivo, né? De você ir criando o texto e testando ao vivo com você e o público cara a cara. O autor, assim, ele tem uma distância que às vezes pode ser de anos do leitor. É verdade. Mas assim, a comédia é na hora. E aí você vê o que funciona e você vê o que não funciona. E você fala de admirar quem escreve ficção, mas na verdade eu tenho na minha cabeça de que tem muito de ficção
em humor stand-up. Então eu queria te perguntar isso. Você inventa alguma... Você é 100% real o material que você usa? Ou dá pra dar umas inventadas? Como que é esse processo? Ah, não, eu pelo menos eu invento muita coisa, assim, né? São poucas coisas que eu. São bem poucas coisas, na verdade, que eu trago da minha vida, assim, né? Porque, na verdade, existe uma tendência, né? Tipo, assim, eu não sei se você já viu algumas coisas assim, mas geralmente a maioria das pessoas, elas trabalham com aquele humor descritivo, né? Tipo Seinfeld, né? Eu fui no restaurante, aí a conta, quando chega a conta, é assim, assim, assado, aí o garçom te fala isso, isso, isso. Isso são coisas que são fundadas na realidade, né? A gente olha para essas coisas e fala, ah, pô, realmente, né? Eu vou no restaurante, essas coisas acontecem, né? Mas eu, quando estava começando, eu percebi muito rapidamente que você pode inventar uma realidade, né? A realidade não precisa ser a realidade material, né? Na que a gente vive. Você pode inventar qualquer situação. Você pode criar, de fato, uma realidade. Uma sketch, por exemplo, do Porta dos Fundos. Aquela situação não existe, mas ela é uma realidade dentro daquele contexto ali. Aquilo ali é real, né? Sim, O você tem. Moisés, E lida com toda a suspensão de descrença da mesma forma, né? Você tem que fazer o público exatamente. acreditar naquele mundinho que Isso, você tá criando pra ele engatar ali na história, né? exatamente. E eu descobri isso assim, eu falei, porra, eu realmente eu não posso, não preciso. Porque eu tinha dificuldade de fazer isso, né? Quando eu vi esses caras tipo Seinfeld, assim, eu falei, puta, eu não tenho tantas experiências de vida assim pra, pra eu extrair observações das minhas experiências de vida. Tipo, eu comecei com 20 anos, né, a fazer comédia, né? E eu era muito novo, assim, não tinha. Aí eu falei, puta, eu tenho que inventar uns negócios, assim, se eu quero continuar fazendo. E aí eu descobri que realmente você pode inventar qualquer coisa, assim, tipo. E eu sempre fui muito fã do Murilo Rubião, que é um Ele é escritor foda, sim. mineiro, e eu fiquei apaixonado porque eram umas coisas assim que realmente não faziam o menor sentido. Era tipo um grupo de jovens atropela uma pessoa, um dos contos dele, e aí eles pegam esse cadáver, se esconder esse cadáver, e de repente o cadáver começa a conversar com ele e sugerir formas de esconder ele mesmo, assim, o cadáver. E eu falei, cara, isso é muito maneiro, assim. E aí, no começo, eu escrevia muita coisa nesse sentido, assim. Inventando histórias, situações e transformando essas situações em piadas, assim. Talvez olhando para uma situação que aconteceu e que você olha e vê, isso dá um material, isso dá pra usar de alguma forma. Porque eu fico, assim, no meu trabalho, eu acho que todo autor usa coisas da própria vida, né? E eu tenho muita vontade de começar a escrever histórias que, assim, eu tenho histórias que são engraçadas, né? Mas de usar mais o humor nas minhas histórias. Tem coisas que, enfim, que eu tento ir um pouco por esse lado do absurdo, e no absurdo eu acho que a gente consegue um pouco o humor, né? Porque é tipo tão louco, mas assim, partindo de histórias um pouco mais reais, eu acho difícil colocar humor, sabe? Eu caminho muito mais pro trágico. Como que é, assim, pra você caminhar em direção ao humor quando você tá escrevendo? Não sei se é muito doida essa pergunta. Não, não, faz todo sentido, assim. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi, assim, muito cedo e que eu entendi muito rapidamente, que me ajudou bastante no começo, é entender que quando você está escrevendo humor, você não tem que buscar por humor as coisas. Você não tem que buscar por coisas engraçadas nas coisas. Aí você fala assim, pô, Daniel, mas aí você complicou tudo, né? Porque eu quero escrever um negócio engraçado e aí, como é que faz? E aí tem, por exemplo, tem algumas frases assim que eu acho muito muito boas pra gente entender umas coisas assim, tipo o Seinfeld não, quem falava isso era o Charlie Chaplin, falava que o humor ele é uma colisão de duas ideias, né? E aí tinha outro cara que falava uma coisa assim, que é o Kant, o filósofo, ele falava que o humor ele é um olhar experimental sobre as coisas, né? E aí o que isso é interessante, eu acho, assim, porque geralmente quando a gente está escrevendo humor, a gente tem que sempre pensar que a gente não pode manter uma linha linear de pensamento, assim, né? Se você vai olhar para um guarda-chuva, você não pode olhar para um guarda-chuva da mesma maneira que todo mundo olha. Você tem que projetar um olhar experimental no guarda-chuva. É isso basicamente o que, por exemplo, os caras como o Seinfeld faz, né? Ele descreve uma situação que você conhece aquela situação, mas ele está olhando daquela situação de um outro lugar, né? De um outro ponto de vista, né? Tipo, para dar um exemplo, tem um Dimitri Martin, que é um humorista americano que eu gosto,
Ele tem uma piada que ele fala assim, que Jesus foi provavelmente o primeiro espantalho. E aí a gente tem, primeiro, essas duas colisão de ideias, né, que o Chaplin fala, né, que a gente tem a imagem de Jesus crucificado e a imagem de um espantalho, né? São duas ideias que se colidem de alguma forma, né? Mas aí você vê que nessa piada ele está olhando para Jesus de um outro lugar, falando assim, Jesus não foi o Messias, não foi nada, Jesus foi o primeiro espantalho, provavelmente o primeiro espantalho, né? Então se ele falasse assim, tipo, Jesus foi o primeiro Messias, então isso não é uma piada, isso é uma frase, né? Mas quando ele olha desse outro lugar, assim, e juntando essas duas ideias, né, que por alguma razão se colidem, no caso é porque são meio parecidas, né, as imagens e tal, aí ele tem uma piada, né? E assim, eu digo com uma certa certeza, assim, que tipo, toda peça humorística são duas ideias que estão se colidindo de algum jeito, assim. Quando você pensa sei lá, tem um sketch do Porta dos Fundos que eu acho bem divertida, que é tipo, uma moça morre, ela chega no céu e aí descobre que Deus não é o Deus cristão, né? É tipo um Deus lá da Polinésia, é um Deus que é tipo indígena, um Deus que ninguém imaginava que era o Deus que a gente ia encontrar, né? E aí você vê que tem duas ideias, né? Que é essa primeira ideia de que a gente chega no céu, encontra um Jesus barbudo, e tem a ideia do Deus da Polinésia, né? E aí toda a sketch é baseada nisso, né? É tipo essa mulher descobrindo coisas sobre esse personagem, né? Sobre esse Deus, né? São essas duas ideias colidindo, né? Essa ideia normal, digamos assim, né? Parte da normalidade, né? Pô, vou chegar no céu, vou encontrar um velhinho lá na cadeira, barbudo, cristão, e essa outra ideia que é um deus da Polinésia, que é um deus mais indígena, que tem outras questões, tem outras ideias que ele defende e tal. E geralmente toda peça humorística tipo, são duas ideias que se colidem de alguma forma. E às vezes as pessoas acho que pecam muito nisso, assim, quando o humorista, quando eu vou muito em show de open mic, eu gosto de ir, eu acho divertido. Ver o sofrimento das pessoas. E aí, e aí às vezes, eu vejo que às vezes as pessoas se confundem muito nisso. A pessoa tem uma ideia muito boa, mas é uma ideia que ela se mantém linear, assim. Ele não vai para um outro lugar, sabe? Não tem uma nova perspectiva, não tem uma segunda ideia que vai se colidir com essa primeira que é massa, assim. E às vezes a piada não funciona e o cara fica assim, puta, a ideia é ruim. Não, cara, a ideia é boa, você só precisa ajustar ela de alguma forma ali com outra coisa, ou onde você quer chegar, na verdade, né? Onde você quer ir, né? Uma piada não é linear, ela sempre vai para outro lugar, né? É disso que você fala no seu livro, acho que na sua oficina também, né? Você tem uma oficina de humor. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu gosto muito dessa parte teórica, assim, né? Eu acho divertida mesmo, assim. E aí eu pensei, eu fiz 3 ou 4 vezes nessa oficina, e foi muito divertido, e aí eu aproveitei essa pandemia, porque eu vi que eu poderia fazer né? E aí eu comecei a fazer, e eu falo um pouco sobre isso, assim, eu tento... tem um peso acadêmico, assim, que eu não posso dar muito, né? Mas eu tento, de alguma forma, falar sobre o humor de uma maneira mais subjetiva, que a subjetividade importa também. Eu acho na arte, assim, a gente nunca pode olhar como uma forma de bolo, né? Tipo, cinema, eu acho que ficção, acho que tudo tem um aspecto subjetivo que é preciso considerar, assim. Mas aí também eu tento falar de coisas mais objetivas, né? Que eu acho que o humor, igual qualquer outra coisa, tipo, igual cinema, igual literatura, tem aspectos mais objetivos, assim, né? Tipo, eu não posso pegar uma conta de luz e falar isso aqui é poesia de cordel, né? Não, tem certas coisas, especificidades que eu tenho que ter ali para eu falar, putz, isso aqui é uma poesia de cordel. E aí eu tento meio que equilibrar um pouco essas duas coisas, né? Eu acho que elas são essenciais, assim, né? Tipo, a subjetividade com essa coisa mais objetiva, assim, né? Existem pré-requisitos para aprender humor ou para se tornar comediante, stand-up? Qual você acha que é o requisito para quem quer fazer isso? Cara, eu acho que é basicamente querer fazer isso, né? Eu não sei por que razão a pessoa escolher isso pra vida dela, mas às vezes isso é uma coisa que às vezes eu observo, né? Que às vezes eu já vi outros colegas dando oficina, assim, e às vezes eu fico meio bolado que eles falam uns negócios, tipo assim, que a pessoa tem que ser extrovertida, e falo, não, cara, isso aí não precisa nada dessas coisas. A pessoa pode ser tímida, a pessoa pode... Basta ela querer escrever humor, assim, e outra coisa, além disso, que o humor, ele não só se encaixa na performance, né? Tipo, se você quer escrever comédia, você pode escrever comédia para literatura, tem músicos que trabalham com comédia,
filmes de comédia. Tipo, eu acho que comédia é uma coisa muito abrangente, assim, né? Que você pode colocar em qualquer coisa, em qualquer linguagem que, tipo, de alguma forma vai funcionar ali, de algum jeito. Sabe que tem umas teorias sobre isso, né? Sobre o riso, assim, né? Tem umas teorias meio malucas que falam tentando entender por que as pessoas riem de certas coisas e outras não, né? E Ou aí outras se sentem ofendidas. se sentem ofendidas, né? E aí tem 3 teorias, né, que falam, né? Tem a teoria da superioridade, da incongruência e a do alívio, né? A da superioridade, ela fala que a gente ri das coisas quando a gente tem uma relação de superioridade em relação àquela coisa, né? É a teoria mais velha, assim, do riso, essa, né? Tipo Aristóteles, que desenhou ela, assim, tipo, é uma teoria muito velha, assim, que ela foca principalmente na parte negativa do humor, que de fato existe, né? O humor, ele tem uma coisa do alvo, né? Uma espécie de ataque, né? Sobre uma ideia, uma coisa, né? Existe quando a gente, por exemplo, vê um humorista fazendo sátira, né? Tipo, fazendo piadas com o Bolsonaro, a gente vê muito bem isso, né? Que, tipo, existe uma relação de ataque ali muito, né? Pô, ele tá atacando aquela figura pública e tal. E aí tem a do alívio também, né? Que é uma teoria que é do Freud, que ele fala que o humor, ele é um alívio de tensões, assim. É meio parecido com aqueles lances que ele fala meio de sonho, né? De tensão sexual e tal. E ele fala que o humor é uma espécie de alívio de tensão, assim. E isso é muito verdade, porque quando você está contando uma piada, meio que gera uma tensão, né? Uma expectativa, né? Quando a gente vê aqueles caipiras, né, que contam aquelas piadas, anedotas, né? Aqueles senhores lá, que é bem clássico, né? No interior. Você vê que quando ele está contando a história, assim, tem uma espécie de expectativa, né? No final da história, né? Uma espécie de tensão que está sendo desenhada ali, né? E aí, quando vem o final da história, aí você ri e essa tensão é aliviada de algum jeito, né? Sim, sim. E é um pouco o que a gente estava falando também sobre lidar com a morte, lidar com a catástrofe. É um pouco isso também, né? Sim, sim. Tem um livro que eu não lembro, como que é o nome? Acho que deixa eu pesquisar aqui, tô com a internet, aí faço. Ah, tá, chama História do Riso e do Escárnio, né? Que é um cara, um pesquisador, que ele cria um pensamento que eu acho muito verdade, assim, que ele fala que tipo, o ser humano é o único animal que tem 2 características muito específicas que diferem ele de qualquer outro bicho, né? Que é o riso, né? É o único animal que ri e é o único animal que tem consciência da própria morte, assim. Ele fala que isso não, ele acha que isso não é uma coincidência, né? Ele fala que a gente tem essa Nossa. consciência da morte, essa consciência da finitude. Ele fala que é a razão porque a gente ri, né? E quando você para pra pensar, faz muito sentido, né? Porque, tipo, os epitáfios, assim, são sempre humorísticos, né? Tem uma relação muito, tem uma relação muito próxima ali de querer rir e saber que você vai morrer, sabe? Tem uma teoria que chama a teoria da incongruência, que ela fala que o humor, ele nasce de uma relação de incongruência sobre as coisas, né? Uma relação de surpresa, de algo que você não está esperando, né? Tipo, por exemplo, quando a gente tá vendo uma pessoa andando na rua, né? Essa pessoa escorregou na casca de banana, caiu. E aí ela se levantou, a gente ri. Porque ela estava andando normalmente e aconteceu uma incongruência ali. De repente, essa pessoa escorregou e caiu. É uma coisa Sim. que a gente não estava esperando, né? E aí ele fala que tem essa relação, né? Mas aí, por exemplo, tem sempre a questão da distância, né? Que a gente falou, né? Que eu acho que eu até falei errado a frase. Acho que a frase é comédia, que é uma frase do Mel Brooks, eu acho. Eu não sei. Essa frase foi atribuída a um monte de gente, né? O Mel Brooks, o Mark Twain, um monte de gente. Eu nunca sei de quem é. Clarice Mas Lispector. todas as frases são da Clarice Lispector. E é uma frase que fala assim, que tragédia mais tempo é igual comédia. Né? E aí o tempo aqui, eu acho que o tempo é por distância, né? Que o tempo é uma forma de distância, né? E eu acho que a distância é um aspecto importante, né? Porque, por exemplo, se a pessoa está andando na rua, escorregou na casca de banana e partiu o crânio, eu acho que você não vai rir dessa história. Eu acho que você não vai rir dessa situação, né? Você vai. Agora, se ela escorregou e levantou, só ralou um pouquinho, talvez você ache engraçado. Talvez até isso que você falou da questão da ofensa, né? Das pessoas se sentirem ofendidas, é a questão da distância, né? Tipo, talvez pode ter essa relação também. Por isso que algumas pessoas não riem de certas coisas. Por isso que eu acho É essa algo discussão que de. próximo, né? Que me Então. toca.
Por isso que eu acho que essa discussão de limites, assim, é sempre uma discussão que a gente tem que estar aberto a ouvir todos os lados, né? Sim. Porque é sempre uma discussão que vem muito com... Quais os limites do humor? Você tem que dar uma resposta imediata, assim. Fala, não, cara, é muito mais complexo, eu acho, assim, né? Sim. E aproveitando o momento, acho que você já trouxe várias referências legais. Tem um momento aqui no programa que eu peço para a pessoa me trazer uma indicação, uma referência para ela compartilhar com o ouvinte, com a ouvinte. Pode ser de um livro, de um filme, de um artista, sei lá, algo que te inspire, que você queira compartilhar, passar adiante. Tem um livro que eu gostei bastante quando eu li, assim, que é de um humorista, né, um cronista português, que chama Ricardo Araújo Pereira, e ele tem um livro que eu acho que é um livro bem... que não é um livro exatamente didático sobre humor, mas ele toca em aspectos muito interessantes, assim. Aliás, todos esses aspectos que a gente conversou, né, a questão da morte, a questão do que gera o humor, né? Por que as pessoas riem de um negócio e não riem de outros, né? E aí é um livro que chama A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar. E aí é um livro que elabora teorias sobre o riso, assim, e é um livro que eu acho massa, assim, eu acho bem legal. Porque a gente que escreve humor, a gente acaba que a gente às vezes cai em umas armadilhas, assim, tipo, por exemplo, que a gente vai, eu quero escrever uma série de comédia. Aí a gente acha que uma série de comédia é pôr piada o tempo inteiro. E não é, né? Tipo, você vê tipo, séries como tipo, Atlanta, você vê uma série como Sim. Better Call Saul, por exemplo. São todas séries que tipo, são muito engraçadas, são muito divertidas. Eu garanto que vocês vão dar risada. Quem não viu, vejam essa série. E não é piada o tempo inteiro, né? Porque tem outras questões. Você tá criando esse personagem aqui tem esse problema aqui, né? Olha como é que tá a vida dele, olha esse conflito aqui que tá gerando por causa disso aqui. Então, eu tô tentando agora tomar esse cuidado, assim, né? Tipo, eu acho que não é só saber escrever piada, por exemplo, para escrever um livro de comédia, sabe? Um romance que tem humor, assim, né? Por exemplo, o Brás Cubas, né? Não é só porque tem um monte de piada ali. É verdade. Tem todo um negócio ali que eu acho que a gente tem que tomar esse cuidadinho, assim, pra não... Sim, às vezes o humor tá na forma que o narrador vê a situação, né? Não necessariamente um narrador que conta piadas também, né? Não é a coisa em si, né? Eu falo, às vezes, que o humor, às vezes, ele é muito mais uma ferramenta mesmo. Uma ferramenta muito útil para se dissolver ideias, assim. E você pode usar essa ferramenta em qualquer coisa, assim. Às vezes ele não é a coisa em si, né? Que no stand-up ele é um negócio em si, né? Vou contar uma piada aqui. E aí você vai lá e conta a piada. Mas no livro, às vezes, não é isso. Ele é uma ferramenta, né? Tipo, né? Você pega o Brás Cubas, tem toda uma história ali e, por um acaso, ele escolheu contar essa história de um jeito divertido. Mas ele poderia contar essa história de um jeito sério também. Sim, sim. Não necessariamente é a piada, né? Sim, exatamente. Você já explodiu a minha cabeça em muitas coisas, assim, teoricamente também. Então, assim, eu saio muito inspirada dessa conversa. E aí eu queria saber, assim, recados finais e onde que a ouvinte pode saber mais do seu trabalho, pode ouvir as suas piadas, pode ver os seus shows. Sei que você tem um canal no YouTube também e você estava com um programa de entrevistas, né? Então, mas tá meio desativado, assim, eu sou muito... eu li outro dia um tweet do Nigel Goodman, que ele fala um negócio muito bom, assim, que ele falou, assim, que tá começando a ter uma inquietude criativa, ele falou que vai ficar quieto até isso passar, né? E aí eu me identifiquei muito com isso, porque às vezes eu tenho isso, às vezes eu tenho uma inquietude criativa, eu vou lá e faço um negócio, mas depois ela passa e eu já não tenho muita... Aí tá meio abandonado, eu confesso que tá meio abandonado no canal, assim. Mas eu tenho um site que chama danielduncan.com.br, aí lá tem os links das coisas, né? Tem os shows, assim, e as redes sociais, quem quiser me encontrar nas redes sociais também. E eu acho que é isso, Muito bom ter você aqui, Duncan. Obrigada. Igualmente, é um prazer estar aqui. Obrigada a você que ouviu, a você que indica este podcast para seus amigos, para desconhecidos na internet, a você que financia essa produção independente
em apoia-se/Aline Valek e vem participar do nosso clubinho exclusivo de assinantes, onde a conversa continua. A trilha sonora é de Pest Alarm e você que ficou para a cena pós-créditos fica aí com um trechinho do show Eu Não Sou Feliz em Festas. Um beijo, até a próxima. Fui atrás das minhas próprias respostas, cara, e eu cheguei a uma conclusão que eu acho o seguinte, antes de ir embora, compartilhar com vocês, que é assim, eu acho que o motivo pelo qual as pessoas são infelizes é porque elas acham que a felicidade existe. Calma, eu sei, é difícil ouvir isso a primeira vez. Eu vou explicar. Porque a gente tá cercado de motivos, de coisas que nos dizem o tempo inteiro que a vida é muito boa, quando ela não é boa, cara. Uma mulher assiste uma comédia romântica, na comédia romântica, a mocinha, ela deixa os livros dela caírem no chão, o amor da vida dela aparece e ajuda a catar. Na vida não é assim, você deixa os seus livros caírem no chão e um mendigo chuta pra longe, é isso que vai acontecer. A vida é cruel, cara. Porque quando você para pra ver a vida com honestidade, ela é uma experiência horrível, cara. A vida nada mais é que um jogo de quebra-cabeça, né? A gente vai juntando várias peças até formar uma história. No momento que a gente forma aquela história, a gente é colocado numa caixa pra sempre. Eu não sou bom com metáforas, eu falei... Eu não sou muito bom com isso.